Olá para você, querido internauta do portal Amazonas 1, seja bem-vindo. Estamos em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos aos cargos desta eleição que já se aproxima no próximo dia 7 de outubro. E hoje recebemos em nosso estúdio o candidato ao cargo de deputado estadual, professor Bibiano. Candidato, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Obrigado, Tiago. Para mim é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco do porquê estamos candidatos, quais são as nossas motivações, o que nos move e as nossas propostas para o povo do estado do Amazonas. Quase sai um vereador, é porque o candidato já foi vereador na Câmara Municipal de Manaus no período de 2013 a 2016 e agora concorre a um cargo de deputado estadual. Como é que foi todo esse processo para chegar a essa decisão? Nós estávamos conversando aqui agora há pouco e o senhor falou que o senhor não viria a concorrer ao cargo de deputado estadual e decidiu aí vir e concorrer a esse cargo. Como é que foi esse processo, essa decisão? Como foi para chegar a essa decisão? Eu fiz o mandato de 2013 a 2016 motivado por uma vontade popular. Na verdade, eu não pensava em entrar na política. Eu entrei na política por conta de um fatídico, foi um assassinato de um amigo meu, um padre, que ontem fez 9 anos de falecido, foi assassinado, até hoje não tem resultado disso. E o bairro que eu moro, o bairro Santa Teovina, ele clamava por justiça, clamava por atenção do poder público e após o assassinato de um líder religioso, a comunidade resolveu se organizar para ter um representante da população, do meio do povo, que pudesse fazer a defesa dos interesses da população. E me convidaram. E dessa forma eu passei a ser um político com mandato, porque eu creio que todos nós somos pessoas, somos seres políticos. E por isso eu entrei. Fiz um mandato que, na minha avaliação pessoal, foi um serviço que eu prestei ao povo da minha cidade de uma forma muito digna. Entrei com o ideal de fazer o enfrentamento às injustiças que nós sabemos que existem no nosso estado. Isso me levou a uma condição de um representante do povo que teria que defender os interesses, mas ao mesmo tempo eu não sabia que seria tão difícil, porque houveram muitas perseguições. Nos descobrimos nesse mandato de vereador, o que não é diferente do deputado estadual, eu teria que fiscalizar. E nas fiscalizações que eu fiz, nós descobrimos escândalos terríveis na prefeitura da cidade de Manaus. Denunciei na Câmara Municipal, pedi aos vereadores que nós pudéssemos nos organizar e constituir comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, para investigar esquemas de corrupção. Não tive sucesso, os parlamentares não aprovavam as nossas indicações, requerimentos e pedido de CPI, por isso recorria ao Tribunal de Contas e Ministério Público. Enfim, nós tivemos, por exemplo, aí 3 secretários que foram penalizados pelo Tribunal de Contas e 2 secretários que foram exonerados. Porque as secretarias que eles já estavam, uma delas muito importante, secretaria, por exemplo, de Educação, ficou muito claro que havia um escândalo de corrupção, por exemplo, nos prédios alugados, o esquema de 29 milhões. Uma outra pasta importante que trata da questão que tinha a competência dos radares eletrônicos, aí nós descobrimos um esquema de uma empresa chamada Congeladel, que desviava recursos, inclusive para bancar a campanha política. E no montante era 49 milhões. E o secretário depois foi afastado do cargo. E por isso eu creio que fizemos o mandato que deveria ser feito no sentido de cuidar daquilo que é do povo. E o que compete a um parlamentar é fiscalizar e propor melhorias, mas quem executa é o governo. Quem executa é o prefeito ou quem executa é o governador. Tive aí um atentado, na verdade 3 atentados, e o último, uma jovem da minha casa, lá em Santa Teovina, teve os braços e o seio riscado de faca. Então eu penso que não seria esse o preço a pagar por você fazer o papel que é o papel, de fato, de um parlamentar. Fiscalizar o que é do povo, o que é público. E denunciar quando você percebe que há indícios e esquemas de corrupção, desvio de dinheiro público. E foi isso que eu fiz. Nós não nos dobramos ao poder, nós não aceitamos fazer parte de grupos que a gente sabia que havia fortes esquemas com indícios sérios, por exemplo, de desvio de dinheiro, e fomos até o final. O jornal A Crítica
noticiou no dia em que eu saí, deixei o parlamento, a lista dos vereadores que entraram ricos, aliás, pobres, e saíram ricos. E eu estava na lista dos que saí pobre. Então, para mim, aquilo ali é um atestado de que a política não enriquece ninguém. A pessoa que quiser ficar rica, que ela procure outro meio, procure a iniciativa privada, enfim. Mas a política não, porque a política, ela de forma correta, ela de forma honesta, ela é para servir o povo. Não tem condições de uma pessoa entrar na política e ficar rico, como a gente vê escandalosamente no estado do Amazonas, tantas pessoas que não tinham qualquer tipo de emprego, por exemplo, e com alguns mandatos no parlamento ou no executivo, essas pessoas aparecem com um patrimônio milionário. Não é compatível com o salário que ganha. Então, está na hora de mudar isso aí, né? Está na hora do Tribunal de Contas, Ministério Público e a própria Justiça agirem. Porque se alguém enriquece ilicitamente, não sendo de forma, portanto, lícita, não se prova a origem do recurso dessa pessoa para estar com mansões, etc., o mínimo é que a Justiça possa agir, provocada, claro, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público ou o Parlamento. É para isso que serve um vereador, é para isso que serve um deputado, e por isto eu estou candidato. Candidato, o senhor como vereador militava, exerceu o seu cargo político como vereador, o seu mandato como vereador, pelo Partido dos Trabalhadores PT. E hoje o senhor concorre à eleição pelo Avante. O que fez o senhor mudar de ideia, sair do Partido dos Trabalhadores, o que o motivou a sair do Partido dos Trabalhadores e ingressar em outro partido político? A ideia que move, a ideia que originou a criação do Partido dos Trabalhadores é uma das ideias que norteiam, para mim, na minha opinião, de forma particular, um dos melhores campos para quem quer militar em defesa do povo. Por isso o nome Partido dos Trabalhadores. E fez uma das melhores gestões aqui no Brasil quando esteve no governo. Isso ninguém pode negar. E ninguém pode varrer isso para debaixo do tapete, mesmo tendo uma imprensa que é elitista ao mesmo tempo, que não fala na sua totalidade as verdades que deveriam ser faladas. Eu saí do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Amazonas por uma questão muito particular no estado do Amazonas. Inclusive, pela postura que eu, de uma forma muito particular, tomo enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto político também, cheguei, inclusive, até a ter alguns atritos com a própria executiva do Partido dos Trabalhadores aqui, foi até noticiado em alguns jornais, quando eu próprio fiz algumas denúncias em relação a alguns comportamentos que eu não aceito de uma pessoa pública. E isso me fez, mais tarde, após a perda do mandato, pensar em reconfigurar a minha vida. Como eu falei agora há pouco, eu não pensava em entrar na política, eu entrei por uma condição em que o povo queria alguém para lhe defender. E eu fiz isso de uma forma muito honrada. Cumpri a minha missão, portanto, o meu papel foi cumprido, recebi alguns prêmios, inclusive por conta disso, o que me dava a certeza de que eu estava no caminho certo. Eu estava fazendo o que o povo queria que eu fizesse, fiscalizar, propor melhorias. Fui para o Avante, porque o Avante é o antigo PT do B. Portanto, ele tem a mesma matriz, ele tem a mesma ideia, é defender o povo trabalhador. Esse povo trabalhador que eu defendo e quero defender no parlamento estadual, eu os tenho como meus irmãos, eu os tenho como a minha família. O povo trabalhador é a maioria no Brasil das pessoas que não tiveram ainda acesso, ascensão, a uma condição de vida com dignidade. Você vê uma classe muito bem definida, chamada a classe abastada, né? Aquela classe que ela usufrui de quase todos os bens que essa nação produz, e é um número insignificante de brasileiros, são brasileiros milionários, uma riqueza, portanto, concentrada na mão de poucos, e aí você tem uma grande maioria de indígenas, de negros, de pobres, que vivem uma vida sem as mínimas condições de dignidade. O que nós queremos na política é acabar com isso, é contribuir para que isso acabe definitivamente. O que nós queremos é que cada ser humano ele tenha condições mínimas de viver com dignidade. Seus filhos na escola, com merenda de qualidade, na creche,
que, ao adoecer por algum motivo, possa acessar um sistema de saúde que lhe cuide, que lhe trate bem, que não falte remédios, que tenha leitos, que tenha uma urbanização no local em que mora, que tenha iluminação, que tenha segurança. Nós queremos isso para todos, porque a riqueza do país é produzida por cada trabalhador. Cada um que derrama seu suor sagrado ajuda essa nação a ser uma nação rica. E nós temos uma nação rica. Nós temos um estado do Amazonas muito rico. E por que no estado do Amazonas a gente percebe de forma muito clara? Há um grupo pequeno em áreas muito nobres da cidade e a maioria do povo numa situação de abandono, com bandidagem, com marginalidade, com droga, com escolas que estão caindo aos pedaços, com posto de saúde que não funciona, com uma infraestrutura capenga e com época de eleição, a gente vê o milagre dos serviços acontecendo, né? Eu até, da minha casa para cá, eu dizia, puxa, era bom que tivesse eleição todos os anos, porque essa turma ia competir entre si e ia começar a querer asfaltar, por exemplo, todas as ruas. Isso só acontece em termos de eleição. E esta denúncia eu fiz na Câmara Municipal de Manaus, ainda em 2014. Eu dizia para a turma, olha, 2016 vocês vão ver o milagre das operações de tapa-buraco, etc. Nós estamos em 2018. A história não mudou. E essa história, desde a época da minha adolescência, eu vejo. Época de eleição, parece que os governos resolvem ser bons. Passou o período de eleição, tudo volta ao normal. E esse normal não é normal. É o normal da injustiça, é o normal da falta de saúde, é o normal da falta de escola, dos escândalos de corrupção. Esse não é normal. O normal é uma nação digna. Nós somos um povo bom. Nós somos uma nação boa. Pessoas trabalhadoras, todos nós, povo trabalhador, povo brasileiro é assim. E nós não merecemos ter governos e políticos que não nos representam. E como eu falei, eu não seria candidato agora este ano, seria em 2020, mas por conta de alguns fatores, fui convidado por militantes da área da educação, professores que militam na área da educação. Tivemos essa última greve lutando pelo reajuste salarial digno, convidado por alguns grupos destes. E são grupos bons, são grupos grandes, são grupos fortes, militantes na área da causa dos direitos humanos também. Eu sou um membro de um grupo de leigos da nossa arquidiocese que singra também por esse campo do combate à corrupção, enganjado com a transformação deste mundo e também me senti chamado para estar disputando este processo. Não viria porque não tenho as estruturas que os grupos políticos tradicionais têm. A minha militância é de rua, a minha militância é corpo a corpo, a minha militância é com as pessoas que nos conhecem e elas querem a mudança da política e credenciaram a mim esse papel de contribuir. Por isso eu estou muito tranquilo para fazer essa disputa agora neste ano, contando com a maior estrutura que um político pode ter, que é a do povo do seu lado. Eu me sinto acolhido por esse povo, quem me conhece tem me levado para a frente de luta, e eu espero que nós possamos contribuir com a mudança. Candidato, estamos num período de propaganda eleitoral gratuita. A gente ainda não viu o senhor presente na propaganda eleitoral. Tem algum motivo? Tem alguma razão? Olha, muito bem. Eu não estou fazendo campanha institucional através da propaganda eleitoral, mas eu quero justificar. Não que eu não necessite, eu preciso. Tem muitas pessoas no interior que souberam que eu estou candidato por conta das redes sociais e estão me apoiando no interior por conta das redes sociais e por conhecer o meu trabalho. Aqui, na capital, não é diferente. Mas por que eu não quis fazer a propaganda institucional? É porque quando eu entrei para disputar a eleição este ano, o nosso propósito era constituir um grupo que pudesse estar unido para enfrentar uma oligarquia política do nosso Estado, que já está há quase 40 anos no poder. E nós queríamos ser o novo, apresentar uma outra face da política. A face que está apresentada, que nós conhecemos, nós não queremos. Ninguém quer. Ninguém quer nem discutir política mais. São poucas as pessoas que se interessam pela discussão política, por conta do estrago que alguns mandatários fizeram no campo da política. Então, nós queríamos mudar isto. E por isso entrei no partido que eu estou, no Avante. Porém, no último dia, no dia 5 de agosto deste ano,
era o último dia para coligar os partidos, e aí o Avante Nacional resolveu apoiar o PDT Nacional, para defender o Ciro Gomes. E aqui o PDT está no comando de uma pessoa que já esteve, já está há quatro mandatos na mesma cadeira. E nós queremos a renovação. E o grupo que aí está, eu particularmente sempre combati. Então eu não quero jogar fora uma história de luta por conta de um alinhamento político que me obriga a apoiar um grupo que eu sempre combati. Eu preferi, portanto, não ter recurso nenhum, não ter a máquina a favor desse grupo que está apoiando, e muito menos o tempo de televisão, porque eu teria que pedir votos para uma pessoa que está num comando de um grupo político, mais uma vez, e que eu discordo. Quem é favorável a este grupo, a gente respeita, porque a opinião, ela não pode ser questionada, né? Aliás, pode até ser questionada, mas eu não posso me contrapor a uma opinião contrária à minha. Mas eu não concordo com o grupo político que está aí. Eu gostaria muito que houvesse uma grande renovação, tanto na Assembleia Legislativa, são 24 deputados, eu gostaria que novos deputados pudessem entrar. Tem deputados que estão no 6º, no 7º mandato, então se o povo aprova e quer a continuação desses deputados, é uma escolha do povo. Mas o que eu ouço é que basta, que tem que mudar, tem que trocar. E eu me coloco, portanto, nessa linha. Faço essa defesa tanto no Parlamento Estadual, que é a Assembleia, mas também no Executivo. Eu gostaria que nós pudéssemos ter uma grande mudança. E há propostas de mudança. Eu estou independente, portanto, desse grupo, mas eu tenho meu posicionamento. Eu quero a mudança, eu quero o novo na política. Falando sobre propostas, candidato, o senhor é professor. Sim. E o senhor, quando atuava na Câmara Municipal de Manaus, o senhor lutava muito pela classe dos professores. Como é que vai ser sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e como o senhor vê a situação dos professores do Estado hoje? A categoria dos professores deveria ser a mais respeitada. Historicamente, nós sabemos que todas as profissões passam pela mão do professor. Seja o motorista de ônibus, seja o juiz, seja o advogado, seja o pastor, seja o padre, todos nós um dia sentamos na banca de uma escola. E nós não estamos numa escola, nenhum cidadão vai para uma escola apenas para aprender matemática, português, ciências. Não, nós entramos numa escola para aprender também cidadania, para aprender a respeitar o próximo, para aprender a amar a nossa nação, cuidar dela. Então a escola é um espaço sagrado. Agora veja, qual é o espaço sagrado que eu vou tratar com falta de respeito? Eu creio que nenhum, mas a escola é. E aqui no estado do Amazonas, por exemplo, se os professores, se nós não nos organizássemos em várias frentes e nós não nos uníssemos, eu tenho certeza que até hoje nós estaríamos amargando um reajuste salarial, um congelamento de 4 anos e um reajuste salarial de 4,6%. E foi graças aos professores que tomaram a ciência de que ou nós íamos para a guerra, para a briga, para lutar por um direito, ou nós íamos continuar sendo uma categoria que muitos julgam subcategoria, né? que deveria ser mais valorizada. E hoje nós temos um reajuste de mais de 27%, 27,02%, por conta da luta desta categoria. E eu fiz essa luta tanto no Parlamento Municipal, quanto após a saída do Parlamento, voltei para a sala de aula. Portanto, como um legítimo representante da categoria, também fui às ruas. Só que eu fui na condição de organizador, de líder, com outros 4 grupos de professores que eram da oposição sindical. Mas nós demos uma trégua para a questão das brigas sindicais, nos unimos ao sindicato, nós nos unimos a outros grupos intitulados independentes e fizemos uma grande frente de enfrentamento pelo reajuste salarial digno, que era de 35%. Conseguimos 27,02%. Eu quero levar essa luta para dentro do Parlamento Estadual. Eu quero ser uma voz do professor dentro do Parlamento Estadual, assim como eu estive no Parlamento Municipal. O professor precisa ganhar bem,
Mas não é só salário que nós queremos, não. Nós queremos uma educação pública, digna e de qualidade, que possa respeitar o aluno, que o aluno possa adentrar uma sala de aula e desde o seu bom dia até o final, esse aluno possa ter condições suficientes para que no campo da aprendizagem ele possa ser potencializado. Mas você entrar numa sala de aula que ao invés de ter uma merenda escolar tem só suco com bolacha, você já está penalizando um aluno porque vai ficar 4 horas dentro de uma sala de aula com fome. Isso é um absurdo para um estado tão rico. Escolas que estão com os telhados caindo, que não tem quadra poliesportiva, que não tem laboratório, que não tem biblioteca. Não é esta educação de qualidade que nós queremos para o estado do Amazonas. Eu quero lutar pelos professores, continuar a luta pelos professores, mas eu quero lutar principalmente por uma escola pública de qualidade, porque quem ganha é todo cidadão amazonense. Candidato, além dessa sua luta dos professores, nosso tempo está quase estourando, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, por exemplo, da violência. O senhor começou a nossa entrevista falando sobre um atentado contra uma moça, lá no bairro de Santa Delvina. Tivemos uma grande troca de comando, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Como é que o senhor vê essa questão da segurança no Estado? Como fazer para melhorar? Essa história da segurança, ela é um absurdo, porque qualquer Estado que tenha minimamente um governo que, de fato, faça a sua governança dentro de uma linha de planejamento estratégico, já deveria ter apresentado uma solução para o problema da segurança no Estado. E o que nós vemos não é isso. Não há um planejamento estratégico para que o nosso povo amazonense, eu não falo só Manaus, não falo só o bairro que eu moro, mas todo o Estado do Amazonas possa ser protegido através de uma proposta de políticas públicas voltada para a segurança. O que nós tivemos, depois, por exemplo, da morte do padre Rogério, que ontem fez 9 anos do atentado que resultou na sua morte, é que houve a tentativa de um plano chamado Ronda nos Bairros. Ele foi assassinado no dia 9 de setembro de 2009. Um ano depois, é implantado no estado do Amazonas o programa Ronda nos Bairros, onde se buscava combater a violência interagindo, com uma grande interação entre a polícia e a população. Viaturas que circulavam, né, moto, policiais a pé, de bicicleta, até a cavalo, etc. A gente via a presença da polícia, mas nós vemos uma interação com a população. E quando identificavam as questões, por exemplo, mais graves, no campo do tráfico, por exemplo, isso era combatido com uma inteligência para dizimar, para acabar com a questão do mal do tráfico. Mas isso durou um período de 2 ou 3 anos. Depois acabou. Quer dizer, não houve continuidade. Os governos são trocados, eles não respeitam os próprios programas que eles criam, a marginalidade depois ela toma conta novamente, a gente percebe que não há comando para esse enfrentamento, não há uma inteligência dentro da secretaria para promover isto, não há uma vontade do governo para promover isso, e quem que sofre? Nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens, a população geral. O pessoal está cansado de ter a sua vida sendo ceifada por marginais, o povo está cansado de ver preso dentro da sua própria casa, o povo está cansado de ter medo de pegar um coletivo para à noite ser assaltado, comércios já descem as portas, já fecham cedo da noite porque não tem segurança. Viver numa situação de constante tensão, de insegurança, de violência, a gente não consegue viver com tranquilidade e em paz. Portanto, nós queremos um governo, nós queremos um Estado que possa promover isso. E na Assembleia Legislativa não é só propor ideias. O que eu quero na Assembleia Legislativa, principalmente, é ser um fiscal. Porque se há uma secretaria que recebe 2, 3 bilhões para resolver o problema, esse dinheiro, o cara que tem que fiscalizar, ele tem que estar de olho para que esse dinheiro não seja desviado. A área da saúde está bem clara. 150 milhões foi detectado que sumiu da saúde. Um ex-governador foi preso, agora está preso numa mansão domiciliar, que isso é um absurdo, só aqui mesmo no Brasil, né? Está preso numa mansão, na própria mansão que ele usou o recurso para comprar, ele está preso lá dentro e está fora da cadeia. Mas 150 milhões foi provado pela Polícia Federal e não pelo Parlamento de que havia sido singrado para o ralo da corrupção. Os deputados, eles têm que, em primeiro lugar, esse é o papel do deputado, eu queria deixar isso para o nosso povo. O papel do deputado
é fiscalizar o recurso, são mais de 17 bilhões. Esses 17 bilhões, todos os anos depositados no cofre do Estado, que é nosso, que é do povo, é para ser revertido em políticas públicas de melhoria da condição de vida do povo. Não é para os grupos políticos ou empresariais, é para o povo. E por isso eu estou nesta condição de independente, mas eu não caminho com esse governo que está aí. Eu quero a mudança. E a mudança, para mim, está muito próxima. Mas eu quero que o parlamento seja independente também. Não adianta um cara entrar aliado a um governo e lá dentro ficar calado para esse governo continuar as mesmas práticas dos anteriores e ele que deveria fiscalizar, ele ficar calado e a Polícia Federal depois ter que agir. É uma vergonha a Polícia Federal ter que agir para afastar um governo, enquanto esse papel deveria ser do parlamento. E as pessoas têm que saber disso. Quem deveria afastar o governador anterior eram os deputados. Não afastaram esse governo anterior. Então há uma mazela quase que generalizada, o que leva o povo a ficar muito descrente e desconfiado. Eu sou um cidadão. Antes de estar como candidato, eu sou pai. Eu sou professor, estou em sala de aula. Tenho as minhas 20 horas, graças a Deus, por concurso público. Não preciso da política para esquemas. E eu nem quero isso. Como eu falei, entrei por uma condição. E eu estou candidato porque eu quero que a política mude. Mas para mudar, a gente tem que ter a coragem de enfrentar o desafio. E eu não tenho medo. Eu tenho essa coragem porque eu quero a mudança. Para mudar o quadro, você só muda o quadro político se você tiver políticos honrados, justos e honestos que queiram fazer isto. Tem aí, parece que 700 candidatos, eu sou apenas um deles. Mas se a população, que agora já é sabedor que eu não faço propaganda institucional, gostaria que pesquisasse a minha vida. Bota lá no Google, professor Bibiano. O que aparecer é a minha história e a minha vida, e é somente isso que eu tenho para oferecer. Um serviço, um trabalho em benefício do povo que é o nosso patrão, é o patrão do político. E a ele nós devemos respeito. Candidato, deixa esse tempo para o senhor tecer as suas considerações finais e se direcionar ao seu eleitor. Eu quero agradecer imensamente ao portal. Eu gostaria de agradecer também você que nos acompanha. Muito obrigado. Eu sou professor Bibiano. Tenho 45 anos, sou pai do Bruno, da Sofia, sou esposo da Soraya, sou missionário da Congregação Redentorista, faço parte do Conselho Arquidiocesano de Leigos, aqui da nossa arquidiocese, sou militante, apaixonado pela área da educação. Estive em todos os enfrentamentos e todos os movimentos pela melhoria da educação pública, por salários dignos e pela quebra da caixa preta do Fundeb. Eu gostaria e quero entrar no parlamento porque sei que posso contribuir. Com a sua ajuda, nós teremos e queremos continuar sendo um legítimo representante do povo, porque sou do povo. E quero encerrar dizendo que a política não enriquece ninguém. Quem quiser entrar na política, os candidatos que estão pensando em entrar para querer enriquecer, por favor, procure outro caminho, porque o povo está cansado de sofrer. Porque pessoas que entram com desejo de poder e dinheiro são as que fazem com que o sofrimento do povo não acabe. E nós queremos, ao contrário, nós queremos que o que é do povo seja partilhado para o povo. Esta é a minha luta, esta é a minha defesa. Muito obrigado. Meu nome é Bibiano, professor Bibiano, e o número é 70307. Bom, muito obrigado, candidato. Mais uma vez, boa sorte. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Essa entrevista você confere na íntegra daqui a pouco no Facebook e também em nosso site, no amazonasum.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.